Olá, Mojuba, meus respeitos, Oloye Felipe, Babalaú, Ifatobi, Fanie, Xutundeu, Olonão, Mobala, Xelenu, Oxumadedolá. O preto que aqui vos fala voltou para disseminar um pouco mais de conhecimento dessa caixinha do Instagram. Tá bronca, rapaz. E aí, eles me excitam para isso e eu vou lá e faço acontecer. Eu gosto de repassar conhecimento, porque eu encontrei pessoas que me repassaram talvez de uma forma não tão aberta, mas me deram a oportunidade de aprender. Então tá no meu tá no Oloye Felipe, repassar, ensinar, compartilhar um pouco daquilo que aprendi. E antes de falar sobre o assunto, a pergunta lá da caixinha que foi bem bacana de hoje, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar esse sininho, curtir, deixar o seu like, comentar aqui embaixo se for possível e, se de sua vontade, compartilhar para todos aqueles que você acha que gostariam de receber esse conhecimento. E a pergunta hoje foi célebre, né? A pergunta foi, para mim foi até engraçada. A pessoa perguntou para mim assim, os odus, eles são um compilado de texto? Eles são um compilado de textos? São um exemplo a serem seguidos? Um compilado de textos. Eu acho muito pouco. Eu vou citar aqui uma passagem do Odu Ofum mesmo, que diz claramente de que quando Odu foi encaminhada a descer à terra para criar tudo aquilo que acontecia aqui e o que acontece até os dias de hoje, foi chamada Odu Ofum, Abaraim, Orangun diz que quando Odu desceu, o nome está lá, Odu, quando Odu desceu à terra para criar tudo que existe nos dias de hoje, passaram a chamar Odu de Odudua, ou de Odua, que diz literalmente que Odu é a criação, ou Odu criou tudo que existe, ou Odu foi quem nos criou. Um outro epíteto bem interessante que é dado para Odu, né, para Ofum, nessa passagem, é Olodumare. E aí é bem interessante a gente parar para ver quantas vertentes já existiram, né? Muita gente acredita que Odu é Ibadu e foi que criou tudo aquilo que existe na face da Terra, criou os seres humanos. Eu acredito nessa tese também. Muita gente acredita que Odu é só um compilado de texto, porque Orunmila taxou como Odu tudo aquilo que ele conseguiu repassar de coisas que ele viu, viveu e passou, sentiu. E viu outras pessoas passarem, viverem e sentirem durante as passagens dele aqui na Terra. O que ele conseguiu repassar, ele chamou de Odu, porque se revelava uma energia primordial, universal, para cada pessoa que ele iniciava naqueles cocos que ele espalhou em Badã. Não é? A gente sabe muito bem que quando ele espalhou, ele disseminou vários Odus, e que cada Odu daquele contava as passagens de vida de pessoas na Terra, os problemas que sofreram, como encontrar o Babalaú e Exu para resolverem os seus problemas, e a solução que aquele problema teve, geralmente, é contado em Odu. E aí um compilado de textos. As pessoas sempre minimizam muito, né? Assim, né? Eu não concordo. Só um compilado de textos? Não. É um compilado de textos que retrata dentro de si passagens da vida, problemas que nela existiram, o que se buscou para a resolução daqueles problemas e o que resolveu de fato aquele problema na vida das pessoas, dos orixás, dos irumolés e assim sucessivamente. Todo mundo passou por Odu, então não é só um compilado de texto. É um exemplo a ser seguido, sim, por esse fato, por explicar sobre problemas e acontecimentos da vida que vêm antes de nós. Quando o orixá se apresenta no jogo para dizer que você não faça isso ou não faça aquilo, não é um tabu mero por ele, é porque você tem descendência daquele orixá e aquele tabu vai te fazer mal na vida energicamente, como fez mal para aquele orixá. E isso só consegue se entender dentro de Odu. Então Odu é um exemplo a ser seguido, para que o mal não chegue até você, para que o mal não chegue até você. É por isso que o Odu deve ser retratado, Odu deve ser conversado, Odu deve ser jogado. As pessoas jogam búzio, jogam por orixá, tá. Mas alguém aqui já parou para raciocinar que quando se diz que joga por orixá, você tem que jogar se orientando pelos versos de Odu que falam daquele orixá? Não, né? Só fala só o que pensa, né?
Os antigos não concordam com isso, não. Então procure rever o conceito jogo de orixá, que vai valer muito a pena. A intuição existe, a espiritualidade existe, sim, mas ela não é retardada nem analfabeta. Geralmente o jogo ele é didático e a sua intuição, a sua espiritualidade, a sua mediunidade age em cima daquilo, pois a espiritualidade, a visão, a intuição também é Odu. Odu é o nascimento, Odu é a morte, Odu é a luz, Odu é a escuridão, Odu é a tristeza, Odu é a alegria, Odu é a riqueza, Odu é a pobreza, Odu é a água, Odu é a terra, Odu é o vento, Odu é o fogo, Odu é orixá, Odu é o ser humano, Odu é tudo aquilo que você imaginar. Então pare e repense um pouco quando pergunta-se, né? Odu é um compilado de textos? É muito vago dizer que é um compilado de textos, pelo menos para mim. É muito vago dizer que é um compilado de textos, pois é um compilado de textos que nos explica e elucida sobre fatos e ocorrências da vida, o que se buscou para resolver aquilo e o que de fato resolveu aqueles problemas, deu soluções para as dores da vida dos orixás, dos urumolés, dos seres humanos, dos animais, das árvores. A sabedoria de folha está dentro de Odu, a explicação para tudo que se pratica no candomblé está dentro de Odu. O que se canta dentro de candomblé Nagô está dentro de Odu. O que se canta dentro de candomblé Ketu está dentro de Odu. E eu vou começar a organizar isso para no futuro mostrar aqui para vocês que eu estou falando aqui, como diz Zé de Teté, eu ando preparado, rapaz. Eu não costumo falar besteira sem estar com bala na agulha, não. Mas enfim, que fique muito clara, a resposta seria essa. Para dar no Instagram, para mim, seria muito curto. Eu concordo sim que é um compilado de textos, porque existem muitos textos, mas dizer que é só um compilado de textos, para mim não vai servir. É um exemplo a ser seguido sim, tanto da parte boa como da parte ruim. Da parte ruim para você saber o que não deve fazer e da parte boa para você entender o que é bom se praticar para que você tenha um destino bom aqui na Terra. Oloye Felipe foi o preto que aqui falou, Babalaoi, Fatobi, Fania, Chutunde, Olonan, Omobala, Xelenu respondeu mais uma pergunta, mini pergunta lá do Instagram. E logo logo eu volto, tá bom? Que é para trazer mais conhecimento. Essa é a visão do Ebe Ayarabu Orixá Xei Xure Melekun. É uma casa conduzida por Iadando Xumbemi, por mim, Babalaô, e Fatobi, Fani e Oloye Felipe. Essa é a visão que nós temos aqui, não é a verdade absoluta, mas eu espero que ajude vocês a elucidar um pouco mais sobre o que seria Odu. Não só a energia que se revela no jogo, não só um compilado de textos, não só um exemplo a ser seguido, mas um conjunto de tudo isso que, mais bem explicado, com toda certeza vai fazer efeito, como fez efeito na minha vida e na vida de todos que chegaram até mim, que entenderam Odu por esse lado. Então não minimizem nada, dentro do culto tudo é muito extenso, muito profundo. Cabe da capacidade, da disponibilidade, da vontade, da coragem de cada um se aprofundar, de ir mais além, para entender o quanto é vasto o culto de Ifá, o culto de Xixi, o culto de Candomblé, o culto de Umbanda e de Jurema. Só basta você querer aprender. E eu vou deixando aqui mais esse conhecimento. Por hoje é só, tá bom? Assim que for possível eu volto. Por enquanto eu, fui!